O que eu tava falando pra Natália é porque assim, eu tava numa correria, então eu tentei deixar uma apresentação bem básica mesmo. Eu não vou entrar a fundo em conta, em cálculo, não vou entrar a fundo em coisas mais específicas dos componentes, porque acho que esse não é o foco. Acho que o foco é aprender um pouco sobre robótica. Eu acho que quando as aulas presenciais voltarem, vocês forem no laboratório do Azimuth, vocês vão poder mexerem presencialmente com isso, vão poder com contato, né, dessa vez no caso. Mas por enquanto, quem não tiver material, quem não tiver nada, pode usar o Tinkercad. Eu vou falar um pouco dele aqui também. Vou mostrar alguns projetos. E é isso, assim, eu preparei uma apresentação bem básica. Eu sou a Bruna, eu esqueci de falar meu nome, mas tava no chat. Mas eu fui capitã da equipe Azimuth no período de 2017 a 2018. Então, tenho uma história muito longa com essa equipe. São meus amigos até hoje, a gente é uma grande família, assim. Eu era o Agostinho Carrara dessa família, sacanagem. Eu sou uma pessoa, assim, bem doida, mas eu acho que eu consigo explicar bem às vezes. Mas se eu não explicar bem também, vocês podem me avisar que aí eu melhoro para as próximas. Eu tô um pouco enferrujada de eletrônica, porque como eu mudei de curso, eu fui mais para a área da programação. Mas eu tentei colocar aqui os conhecimentos que eu ainda lembrava e alguns eu dei uma lida durante essa semana. Mas eu não vou, como eu disse, eu não vou falar muito a fundo das coisas, até porque vocês falaram que também tem pouco conhecimento em eletrônica, então provavelmente alguns de vocês já vão saber mais ou menos o que tem aqui, outros nem tanto. Então fica mais esse pontapé inicial para saber dos componentes, para saber tudo. Eu vou mostrar aqui também fisicamente os componentes que eu tenho. Eu não sei como eu vou fazer isso na câmera, mas a gente vai dar um jeito. Eu viro a câmera para minha mesa e mostro. Pretendo não usar muito do tempo de vocês, porque a gente sabe que uma aula de 2 horas já é cansativo demais. Então eu preparei algo bem rapidinho, bem básico e mais legal, mais prático, para a gente tentar pegar esse gancho antes de voltar presencial. Lembrando, se vocês tiverem dúvida no meio da apresentação ou quiserem falar qualquer coisa, é só levantar a mãozinha aqui que eu vou ouvir o som. E aí eu passo pra vocês, não tem problema me interromper. Eu sou uma pessoa um pouco idosa, então eu posso esquecer o que eu vou falar no meio. Mas a gente volta. Então é isso. Eu vou começar a apresentação aqui. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a eletrônica nos circuitos, na parte da robótica. Aqui eu coloquei um pequeno sumário do que a gente vai ver hoje. Eu foquei mais em um resumão dos componentes, sabe? A base do circuito, como a gente trabalha no Azimuth, pelo menos como a gente trabalhava, acho que continua o mesmo. Eu vou tentar dar um breve tutorial de solda, que eu sei que não vai ser fácil, mas vamos tentar. Entendeu? Porque assim, a distância é difícil, se fosse presencial seria super tranquilo. E eu vou apresentar o software Tinkercad para quem não conhece ainda, para mostrar como é que faz alguns circuitinhos. Eu coloquei já eles prontos pra gente não perder tempo fazendo, mas se vocês quiserem testar minhas habilidades e mandarem eu fazer um circuito aqui na hora, podem falar, eu vou tentar fazer, posso não conseguir ou posso conseguir. Aí fica esse questionamento. No final da apresentação eu coloquei alguns links úteis. E essa apresentação fica salva. Provavelmente eu vou melhorar ela com o tempo, porque eu realmente coloquei uma coisa bem básica, mas vamos ver como é que vai. Eu vejo a eletrônica como se fosse o coração da robótica. A eletrônica seria o coração, a mecânica seria o corpo e a computação seria o cérebro, né? Por onde a gente faz os programas, por onde a gente vai programar. A gente sabe que existe programação sem precisar de um circuito. A gente pode programar no software, pode compilar no computador, e não precisa necessariamente de um circuito para fazer funcionar. Claro que precisa de um circuito, que eu quero dizer, um circuito externo, assim, por exemplo. Vou botar... que nem o Tinkercad, vou botar para acender um LED. Eu não preciso estar com um circuito externo aqui para necessariamente acender um LED. É claro que dentro do computador vão ter circuitos eletrônicos. Mas vocês entenderam. Eu costumava pensar que a corrente era como se fosse o nosso sangue, sabe? O coração vai receber o sangue, vai bombear.
e vai transferir para os movimentos do corpo. Então, sendo bem resumido assim, a corrente alternada é aquela corrente que vem da Light, da Enel. É aquela corrente que vem dos postes e tal, que sai na sua casa, 127 volts. É uma corrente que você pode morrer se você botar a mão. A corrente contínua, você não necessariamente pode morrer se você botar a mão. Pode levar um choquezinho, assim, sabe? Mas você não morre. Agora a corrente alternada você morre. Então, a corrente contínua ela vai funcionar mais nos circuitos eletrônicos. Por exemplo, pilha, bateria, tudo isso tem umas tensões menores. Tipo, uma pilha tem 1,5 volts, se não me engano. A bateria tem 3 a 9 volts, se não me engano, dependendo da bateria. Já uma corrente alternada que vem na sua casa é de 127 volts. Qual a diferença das duas? A corrente contínua ela vai permitir os elétrons, eles vão numa direção só de fluxo. Por exemplo, você precisa ter um circuito fechado para ter uma corrente contínua. Se você liga um fio, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui depois no slide, estou falando isso mais por alto. Mas se você tem um LED, aí você liga uma pilha num LED para acender o LED. Se um fio da pilha está solto, seja ele negativo ou positivo, esse LED não vai acender, certo? Porque ele está com o circuito aberto. Para esse LED acender, de fato, você tem que fechar o circuito. Então, geralmente, quando alguma coisa queima na sua casa, se for uma coisa de circuito eletrônico, se não for um componente, ou solda fria, que também pode ser, geralmente é alguma coisa que soltou. Eu falo isso porque eu costumo abrir todas as coisas aqui de casa e tentar consertar. Eu não sei se vocês tem alguém assim entre vocês que é assim também, mas você descobre bastante coisa interessante. Mas é isso. No final da apresentação tem um link certinho com a explicação detalhada sobre corrente alternada e corrente contínua. Eu não vou falar muito a fundo nisso porque não quis entrar muito a fundo nisso na apresentação. Vamos começar com o resistor, que é o carinha mais básico da eletrônica. O resistor nada mais é que um cara que vai funcionar como uma barreira. Por exemplo, tá vindo corrente pra caraca no seu LED. Eu vou usar sempre esse exemplo do LED, tá, gente? Porque é o exemplo mais fácil. Tem uma bateria e tem um LED. Uma bateria não, 2 pilhas. Aquela pilha normal de controle e tem um LEDzinho, aquele pisca-pisca. Então, quando você liga ele diretamente no LED, ele vai acender muito claro. Ele pode queimar. O que você faz para impedir que chegue tanta corrente nesse LED? Você bota um resistor ali. Esse resistor vai criar uma barreirinha, não vai impedir que toda a corrente passe, porque o LED tem que acender. Se ele impedisse toda a corrente, o LED ia ficar apagado. Então ele tem que permitir que a corrente passe, então o LED acende. Ele só vai limitar um pouquinho, sabe? Vai ser tipo uma resistência mesmo, literalmente o nome dele é resistor. Então ele vai ser tipo uma barreirinha para impedir um pouquinho dos elétrons de passar. E fazer com que o LED não queime, ou outro componente não queime. Esses resistores, eles são formados por linhas de cores. Essas linhas de cores vocês não vão precisar decorar. Eu tive que decorar quando eu fiz técnica eletrônica, porque... não sei porquê, mas eles fizeram a gente decorar. Mas hoje em dia a gente tem softwares que é só você colocar as cores certinha num programinha de computador. Ele já diz exatamente qual o valor que é aquele resistor. Então, quando vocês forem fazer algum projeto eletrônico, vocês podem usar esse software diretamente, mas se sentirem à vontade de, quero aprender, quero saber de cabeça, é super tranquilo, não é uma coisa muito difícil, é literalmente decorar cor e número. A gente tem aqui, eu peguei uma tabela de cores como exemplo desse lado, para vocês verem. Você, quando vai comprar um resistor numa loja, num depósito eletrônico, você já chega pro cara e pede, olha, eu quero um resistor de 1K ohms. Ou eu quero um resistor de, sei lá, 33 ohms, dependendo do seu circuito. Isso quem vai saber é você, quando fizer todos os cálculos, para saber qual tipo de resistor vai colocar no seu circuito. Como que a gente vê essas cores? A primeira linha que aparece no resistor é sempre uma dessas coloridas aqui. O que é bom para você se guiar é que essa última linha, ela sempre tem um espaço a mais, tá vendo? Ou é dourado ou é prateada. Então, quando você vê essa linha no resistor, você já sabe que essa é a parte de trás. Então, você tem que começar a leitura do outro lado. Aí você vê o primeiro dígito. Pô, as cores vão ser sempre as mesmas, nessa ordem aqui, do preto até o branco.
Aí vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá blá blá. Aí nesse exemplo aqui, o 5 é o verde. 5, então ele vai começar com 5. O segundo dígito vai ser o 6, azul. O terceiro dígito, o que acontece nesse caso? Tem alguns resistores que tem essa terceira linha. No nosso caso, do Azimuth, eu não lembro da gente usar muito esses resistores. Esses resistores com mais linhas, geralmente a gente vê dentro de placa-mãe de computador. Se você abrir um rádio, talvez vai encontrar esse tipo de resistor também. Futucando essas coisas antigas e abrindo, vocês vão achar muitas coisas assim que vocês nem sabem. Às vezes eu até acho umas coisas que eu não sei. Inclusive lá no Azimuth a gente abriu um monte de coisa velha que a gente não sabia o que era, mas deixava lá. Mas enfim, o que rola? Geralmente a gente usa esses daqui de cima, tá? Que tem só 3 linhas. E essa última linha que é a tolerância. A primeira linha e a segunda tranquilas, só seguir a ordem das cores. A terceira linha é o multiplicador. O que é esse multiplicador? São bases de 10. Por exemplo, aqui é 10 elevado a 0, aqui é 10 elevado a 1, aqui é 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Ou seja, esse valor aqui das duas linhas principais, iniciais, né, você vai multiplicar pelo valor da linha que tiver aqui, da cor. Ou seja, nesse caso aqui, você botou o 5, botou o 6 seguindo as cores dos dígitos. Quando chegou no multiplicador, foi no laranja. O laranja é 10 elevado a 3. Então 10 elevado a 3 é 1000. Então, vou ter que multiplicar esse valor por 1000. Então ia ficar 56.000 ohms. No caso, 56k ohms. Eu não sei se vocês têm noção de notação científica. K, mega, giga, micro. Eu não cheguei a colocar algo de notação científica aqui, mas depois eu posso passar. Mas é exatamente isso, a leitura é essa. Você tem o primeiro, tem o segundo, pelo código de cores, e o terceiro é um multiplicador. Assim você acha o valor do resistor. Claro que hoje em dia, para ser mais rápido, é só jogar lá na internet, num software, que você já acha o valor. Eu, inclusive, coloquei esse software nos links úteis lá no final. Esse potenciômetro aqui, o potenciômetro nada mais é que um resistor variável. Ou seja, esse daqui ele vai até 10k ohms. Quando eu giro aqui no circuito, eu posso alterar a luminosidade do LED, por assim dizer. Se eu tô com a bateria, um LED e um potenciômetro ao invés de um resistor, eu vou girando ele, o LED vai diminuindo a intensidade ou vai aumentando a intensidade da luz. Você pode deixar ele mais forte ou mais fraco. Diminuiu a resistência, a luz vai ficar mais forte. Aumentou a resistência, a luz vai ficar mais fraca. Diodo. O diodo nada mais é que é um componente meio assim, que você olha pra ele e você fala, cara, esse cara serve pra quê? Ele vai impedir o sentido da corrente contrária. Por exemplo, se tiver um curto no sistema, o diodo ele vai permitir a passagem só de um sentido da corrente. Então não vai ter como essa corrente voltar para queimar outros componentes. Tipo, queimou um lado do circuito. Tipo, porra, ferrou. Mas aí o lado que o diodo tá protegendo não vai queimar. Então é menos mal assim, não queima tudo de uma vez. Ele tem o cátodo e o anodo. Esse daqui é sempre o lado negativo e esse positivo. Por exemplo, a gente tem uma pilha. Pilha a gente sabe que a gente tem o lado positivo e o negativo. A gente vai conectar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Senão, não vai rodar, não vai funcionar. Um bom exemplo disso é o LED. O LED todo mundo conhece, que é o do pisca-pisca. O LED nada mais é que um diodo emissor de luz. Se vocês repararem, eles sempre vêm com uma perninha menor que a outra. A perninha menor do LED sempre vai ser o negativo. E a perninha maior é o positivo. Sempre, 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 sempre. Peguei um LED todo ferrado lá com as pernas de tamanhos iguais. Mede ele. Como você vai medir ele? Pega o multímetro, eu vou falar do multímetro depois. Vai botar no negócio... Pra ele ver se tem curto, eu esqueci o nome. Esqueci o nome, gente, desculpa. Mas existe uma chavinha do multímetro que você coloca pra ver se o sistema tá em curto. Que se você ligar a pontinha em uma, positiva e negativa, o LED vai acender. Se ele acendeu, você sabe que o positivo tá onde você botou o positivo e o negativo tá onde você botou o negativo. Se o LED não acender, é porque você inverteu as coisas. Então você inverte ele
E aí você vai ver qual que é o positivo e qual que é o negativo. Eu vou mostrar isso no Tinkercad que eu coloquei também. Deixa eu abrir aqui. Diodo. Aqui. Dá pra ver? Esse é o Tinkercad, tá, gente? Eu coloquei uma bateria de 3 volts. E eu botei um LED aqui. Tá vendo que o LED do Tinkercad é meio ferrado? Mas ele tem essa dobrinha aqui e ele diz qual é o cátodo e qual é o anodo. Então a gente sabe que o anodo é o positivo e o cátodo é o negativo. Então a gente vai lá. Vou fazer como se eu não soubesse, tá? Tipo, vou botar esse aqui no... O positivo da bateria no cátodo e o negativo no anodo. Aí vou iniciar a simulação. Putz, não acendeu. E agora? Tem que inverter o LED. Porque ele é um diodo. O que um diodo faz? Ele só permite a corrente em um sentido. Nesse caso, a corrente está vindo no sentido contrário. Então ela não vai passar. Então o LED não vai acender. Então eu vou lá. Parei, vem aqui. Eita, calma aí, calma aí. Às vezes acontece isso, tá, gente? Pronto, inverti, mais ou menos inverti, né? Acendeu. Além de acender, olha o que rolou aqui. A corrente do LED atual é de 61 mA, enquanto o máximo é de 20 mA. A vida útil do LED pode ser reduzida, ou ele podia queimar. Putz, e agora? O que eu faço? Tem que botar um resistor. Se eu botar um resistor aqui, ele vai acender de boas, sem reclamar de nada, vai funcionar tranquilamente. Eu não vou botar aqui agora, porque depois eu vou mostrar outro circuito. Então vou parar aqui e vou voltar lá. Aqui. Aqui é o que eu falei, né, do circuito fechado, que ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Essa daqui é a simbologia do diodo, tá? Esse tracinho aqui, onde você vê o traço, é o negativo do diodo. Onde você vê o traço, é o negativo do diodo. E aqui é o sentido da corrente no caso, né? Se a corrente está vindo do positivo para o negativo, está funcionando ok. Aí está vindo ao contrário, não está funcionando ok. Não vai acender. Capacitor. O que rola? Capacitor é muito engraçado, gente. Eu já vi um capacitor explodir na minha mão quando eu fazia estágio em eletrônica. É um susto legal, assim, legal no sentido de, nossa, maneiro, porém você quase falece. Não recomendo. Juntar as duas pernas do capacitor e botar na tomada. Não façam isso, nunca. Mas, assim, ele dá um estourinho como se fosse uma bombinha, sabe? Dependendo do capacitor. Mas o que rola? A função principal do capacitor é que ele armazena carga elétrica no interior dele. Qual a diferença? O capacitor eletrolítico, que é esse grandão, ele tem polaridade. Ele vai ter um lado negativo e um positivo. Sabe o diodo que eu falei, pô, se botar invertido vai dar ruim? A mesma coisa aqui. Sempre quando for usar um capacitor, presta atenção no sentido da corrente que você está colocando, da fonte. A fonte vai sair um positivo e um negativo, sempre. Da sua fonte, independente se for pilha, bateria, se for uma tomada, vai sair positivo e negativo. Sempre em componentes que tenha polaridade, você coloque o negativo no negativo e o positivo no positivo. Por quê? Se for um circuito de alta complexidade, pode queimar certas coisas. Ou pode nem funcionar, né? Já no capacitor cerâmico, o engraçado é que ele não tem polaridade. Então, tanto faz se você coloca ele virado assim ou virado assim. Tanto faz. Ele vai ser 2 terminais separados por um material de elétrico. O que é um material de elétrico? É um negócio que vai dificultar a passagem da corrente, sabe? Como se fosse isolante no meio. Então vai ter carga aqui e uma paredona isolante no meio. E de alguma forma ele vai funcionar muito bem. Por exemplo, vamos supor máquinas de flash. O capacitor era bem usado em máquinas fotográficas antigas que tinham flash, porque ele descarregava rápido em cima desse flash. Então digamos que eu tenho um circuito de uma máquina fotográfica de flash. E aí eu boto um capacitor ali. Quando eu vou apertar o botãozinho, ele está enchendo o capacitor. Tá enchendo. Mas ainda não saiu o flash, porque ele ainda está enchendo. Quando ele ultrapassar o máximo que ele consegue encher, aí ele vai soltar o flash, que é o momento que ele descarrega a carga.
Que ele vai falar, opa, 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 chegou, descarreguei. Aí ele vai ligar o circuito todo e vai fechar o circuito. Um bom exemplo para isso é assim, eu não sei se vocês têm filtro de água em casa, mas quando a gente vai encher uma garrafa de água, e a gente às vezes se distrai, a água às vezes transborda, certo? É mais ou menos a mesma ideia. Imagina que o capacitor é a garrafa de água. Aí a água é a corrente que vem da sua fonte. Aí tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Chegou no máximo que ele consegue guardar, a água, se você não tirar, não fechar, a água vai começar a transbordar, certo? Então esse transborde é como se fosse o capacitor descarregando, ou seja, ele vai liberar a corrente para o resto do circuito. É uma curiosidade também, por exemplo, quando você desliga um computador, não notebook, assim, um computador de desktop, digamos que você tem algum problema com memória RAM, não sei o que, tem que enfiar a mão lá dentro para ficar fazendo testes. Assim que você desliga um computador, se você reparar, fica sempre uma luzinha que demora a apagar. Você desliga, aí ele vai desligando tudo. Aí tem sempre uma luzinha em algum canto que ela tá acesa, depois que você desligou, aí demora alguns segundos e aí sim apaga. Essa luzinha representa nada mais que o capacitor tirando a sua carga, sabe? Então ele demora um pouco pra sair. Por isso que você leva um choque se você enfiar a mão no computador. Assim que você desligou, vou enfiar a mão. Não, espera um tempinho, espera essa carga sair, sabe? Espera ele descarregar todo. E aí sim você mete a mão e faz o que você tem que fazer. Fora da tomada, né, gente? Sempre. Então, quando você desliga o computador, ainda tem aquela luzinha ali falando, pô, tô ainda tirando carga, e aí ela apaga, aí tá tranquilo de mexer. Transistor. O transistor, eu confesso pra vocês que é uma parte mais complicadinha, assim, pra se estudar. Eu mesma tenho um pouco de dificuldade com transistor, tive na época, tive que rever agora, porque eu realmente lembro de pouca coisa de transistor, porque o que acontece? Ele basicamente vai funcionar como uma chave. O transistor foi uma das maiores revoluções na eletrônica, porque ele substituiu as válvulas antigas. Nos links úteis eu coloquei um documentário sobre a evolução da eletrônica. É um documentário antigo, mas assim, é interessante de ver essa evolução que o transistor fez. E como que a gente usava ele no Azimuth. O que rolava? A gente precisava de um motor para fazer o robô rodar, né? A gente precisava que o motor rodasse. Na época, a gente não tinha a ponte HL298N, que hoje em dia a gente já está usando para controlar o motor para frente e para trás. Porque o que rola? Quando a gente liga um motor, vou usar o exemplo de novo, numa bateria, por exemplo. Liga um motor que DC, aquele que gira, numa bateria. Se você liga o positivo e o negativo, ele está girando para um sentido, certo? Como você faz para ele girar para outro sentido? Nesse caso, a gente mudaria os fios. Botava o positivo de um lado e o negativo no outro. Aí ele inverteria o sentido. Só que como que a gente vai fazer isso num robô no meio da competição? Que ele tem que virar, tem que virar, tem que virar. Principalmente o robô seguidor de linha, que tem que virar para um lado e para o outro. Às vezes dá uma resinha, sabe? Como que a gente ia parar no meio e mudar o fio? Não existe isso. Como que a gente fazia? A gente usava esse transistor, que é o TIP 122, que é um transistor de potência e alto ganho, né? Que ele recebia um sinal fraco na entrada, na base, que no caso é essa perninha aqui, a número 1. Ele pegava o sinal fraco na base e transformava em um sinal potente na saída, que era no coletor e no emissor. Então ele acionava o motor pra dar aquele tranco, né? Tipo, vai. Mas ainda assim, ele só ia para um sentido. A gente conseguia colocar ele para os dois sentidos quando a gente usava um circuitinho com vários chips 122 e alguns diodos, sabe? Então a gente meio que criava uma ponte H, no caso, só com esse carinha e diodos. Só que ficava um circuito grande e não útil para competição. O que rolou depois disso? A gente descobriu que existia um circuito já pronto que fazia toda essa função que a gente demorava pra caramba pra fazer, que era botar vários transistores com diodos, que se chama esse L298N. Deixa eu ver. L2N98N. Que é esse carinha aqui, vermelhinho.
Vocês, quando entrarem no Azimuth, vão ver e vão mexer muito com esse cara também. Deixa eu botar ele aqui. Esse cara aqui. Ele basicamente faz aquela função que a gente fazia antes. E aí a gente consegue controlar melhor o motor. Botar ele pra ir pra frente, botar ele pra ir pra trás. Controlar a velocidade. Isso junto com o Arduino, tá, gente? Não é só ele sozinho, não. Ele só serve como adendo à programação que a gente for colocar no Arduino. Basicamente, o transistor é isso. Ele vai funcionar mais como um chaveamento mesmo. Ele tem outras funções, mas eu não vou entrar muito a fundo, porque eu também não sei explicar direito. Mas eu coloquei um link também lá no final da apresentação, para quem quiser ir mais a fundo. É uma boa. E aí eu coloquei mais ou menos a simbologia e medição. Eu não sei quais são os cursos de vocês, não sei se vocês já viram isso. Mas, por exemplo, se vocês estão em alguma engenharia ou algum curso que vai ter circuitos elétricos, vocês provavelmente vão ver essa simbologia nos circuitos. Não é difícil, assim, é só questão de prática mesmo, de você se acostumar. Isso tem na internet tranquilamente, você consegue jogar o nome do componente e a sua simbologia do lado. Você vê que o resistor tem duas simbologias, ambas são utilizadas. O LED tem essa setinha, né? Sem a setinha é um diodo normal. Então, só coloquei mais como curiosidade pra saber as simbologias, porque quando a gente coloca no papel pra fazer cálculo, a gente geralmente usa essas simbologias. A gente não vai desenhar o negócio certinho, sabe? O negócio físico. A gente vai desenhar a simbologia dele. E aí o multímetro. O multímetro também não vou entrar muito a fundo, porque o multímetro deveria ser um workshop só de multímetro. Porque é uma coisa que é bastante coisa, sabe? Pra fazer as medições do circuito, pra você... Pô, entrou alguma coisa em curto, o que é? Com o multímetro você consegue descobrir. Dentro do multímetro você vai ter voltímetro, vai ter amperímetro, vai ter ohmímetro, vai ter capacímetro, blá, um monte de coisa. Vai conseguir medir se o componente está queimado, se está chegando corrente nele ou não. Vai conseguir medir quanto de corrente está chegando aqui lá. Quanto que o motor está indo muito lento. Porra, como que eu faço pra ele... Qual componente que está atrasando esse motor, sabe? Vai lá com o multímetro ver quanto de tensão, quanto de corrente está saindo ali. E aí você vai. O multímetro é aquilo. Tem que ser um workshop à parte porque é realmente muita coisa. Mas basicamente é para medição de circuito. E circuito integrado, que é o cara da eletrônica. Por quê? Porque dentro dele tem todos aqueles componentes que eu acabei de falar, em versões muito pequenas. Junto com portas lógicas, né? Quem falou que sabe programação deve entender de portas lógicas. Mas basicamente dentro do circuito integrado a gente tem transistores, resistores, capacitores eu não lembro, acho que não. Mas tem transistores, resistores e tem portas lógicas. E cada circuito integrado tem uma determinada função. Porque a eletrônica ela viu assim, porra, como que eu vou fazer um circuito com 50 mil transistores, com 50 mil diodos, não sei o que, cara, vai ficar muito grande. O que a gente faz? Vamos transformar tudo em um outro componente menorzinho. Aí criaram os circuitos integrados. E botaram tudo lá dentro. O que rola? Nesses circuitos integrados, a gente tem agora o microcontrolador, que é o Arduino. Arduino vocês devem saber, eu acho que o pessoal do Azimuth deve ter falado pra vocês. Eu não sei se já teve um workshop de Arduino. Mas eu peguei aqui o Arduino Uno como exemplo. Esse carinha aqui do Arduino Uno nada mais é que um circuito integrado, só que ele é um microcontrolador, ou seja, ele tem um microprocessador. Além de tudo aquilo do circuito integrado, ele vai ter um processador dentro dele. Processador, a mesma coisa que a gente tem no computador, sabe? Um i5, um i3. Ele tem um processador dele ali dentro. Então, o que isso vai fazer? A gente vai poder criar várias funções para ele. Eu quero agora que acenda 5 LEDs. Vou lá, programo em Arduino, passo para a placa, vão acender 5 LEDs. Eu quero agora que acenda 5 LEDs e bote motor. No mesmo Arduino eu vou lá, modifico o programa, aí vai apagar aquele anterior, vai acender os 5 LEDs e vai girar um motor junto. Então eu consigo reprogramar esse Arduino diversas vezes. Cada vez que eu reprogramo ele, ele vai apagar a função anterior. Não quero perder o que eu fiz antes.
Pô, só salvar o programa. Entende? Deixa uma pasta lá com os programas salvos. Aí quando você quiser usar o que você fez antes, você só compila para o Arduino que vai voltar à função anterior. O circuito integrado não faz isso. Ele sozinho não faz isso. Ele já vem com uma função pré-programada. E como que a gente sabe o que ele faz em si? Vendo o datasheet. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse nome. Mas, por exemplo, a gente quer fazer alguma coisa, vamos ver o datasheet de, sei lá. Vamos no Google, eu vou botar um circuito aqui, circuito integrado 555 datasheet. Aí geralmente vai abrir esse site do datasheet. E aqui aparece tipo um arquivologia, um negócio cheio de arquivos de datasheet. Aí você pode escolher de qual fabricante você quer ver. Tanto faz no caso, assim, não tem muita diferença entre os fabricantes. E aí você clica. Pô, o que tem nisso? Aí você vai ver, pô, circuito integrado 555 é um clock. É um temporizador de precisão, ou seja, se eu colocar ele numa plaquinha, ele vai funcionar como um reloginho. Aí aqui você tem tipo um manual, tipo, cada perninha dele, o que é, quanto de voltagem ele consegue. Isso daqui é dentro dele, aí vocês veem, isso daqui são as portas lógicas, os resistores, um transistor aqui, tá vendo? Isso tudo dentro dele. E aí você baixa mais coisas, né? Que tá bem resumido, mas você tem uma documentação assim bem grande das coisas quando você procura o datasheet. Então, quando você não sabe alguma coisa de algum circuito, é só jogar no datasheet, que é super tranquilo. É muito chato quando você solda ele errado. Eu vou falar, quem for soldar este carinha, tenha paciência. Porque as perninhas dele são muito finas, tá vendo? Qualquer erro de solda, você pode criar um curto entre as pernas. O que a gente faz é a gente tem um soquete para circuito integrado. Ou seja, a gente bota um soquete, solda o soquete na placa. Então a gente pode só encaixar e desencaixar esse circuito. Ah, não quero usar mais esse, quero usar outro. Desencaixa e usa no soquete. É isso, Arduino faz tudo o que você quiser, principalmente com a internet das coisas que cresceu agora. Eu recomendo vocês a pesquisarem sobre IoT, porque é uma área que está bem em crescimento, assim, além de Alexa, de tudo, uma área que está bem em crescimento. E basicamente a gente pode fazer muita coisa com o Arduino, tá? A gente pode desde colocar as luzes automáticas, desde, sei lá, botar tudo automático que a gente quiser, quase tudo, né? A gente consegue fazer com o Arduino e com programação. E com o circuitinho eletrônico junto a isso. É realmente um microcontrolador muito bom. E aí o que a gente usa no Azimuth, ou o que a gente usava, eu não sei como é que está agora, mas a gente tinha 2 projetos, que era o Sumo de Lego e o seguidor de linha. E a gente usava 2 tipos de sensores diferentes. O primeiro é esse olhinho aqui, ultrassônico, que era muito bonitinho. Que o que fazia? O Sumo chegava, ele sentia o outro Sumo perto, então ele avançava. Isso era a nossa programação para ele. Enquanto isso ele ficava girando, e o olhinho girando. Ah, vi um carinha aqui, vou avançar para empurrar ele da pista. A gente poderia programar de outra forma? Poderia. Poderia colocar tipo um aspirador, esses aspiradores automáticos. Dá para fazer um aspirador tranquilamente com o Arduino. Você coloca esse sensor de ultrassônico. E aí, qual a programação dele? Não é mais achou um alvo e ir pra frente. Se ele encontrou a parede, ele vai virar. Enquanto isso, ele tá sugando. Encontrou outra parede, vai virar. Toda vez que ele encontrar a parede, ele vai virar para um lado. E vai fazendo isso e vai indo em todos os cantos da casa. Basicamente, o que um aspirador faz, né? E aí, ele vê isso por ondas sonoras. Já o sensor de infravermelho, a gente usava no seguidor de linha, que tem aquela pista, não sei se vocês já viram, mas tem aquela pista com o circuito com as linhas brancas e a pista preta, né? E aí esse sensor ele ficava lendo as cores, pegava as frequências das cores no caso, e refletia para o receptor. Aí via, pô, aqui
eu tenho que seguir a linha branca, eu tô refletindo aqui a luz preta, eu tenho que seguir a linha branca, não sei o que. Quando chegou na linha preta, opa, tem que virar aqui. Pra quando, no caso, de fazer a curva, né? Inclusive, as curvas é uma das coisas mais difíceis que a gente teve que fazer com o seguidor de linha. E aí, vamos pra parte mais mão na massa mesmo, né? Do protoboard. Quando a gente vai fazer um circuito, a gente tem Arduino, que é aquele circuitinho, e a gente tem os componentes soltos. Pô, como que eu vou ligar os componentes soltos, sabe? Eu preciso de uma base pra botar eles. Ah, eu posso usar a placa? Pode, depois disso eu vou falar sobre a placa também, mas primeiro eu vou falar sobre a protoboard. Não precisa soldar nem nada, essa é a vantagem da protoboard. É mais utilizada para teste, por exemplo. A gente quer criar um robô. Pô, mas a gente não sabe se vai funcionar logo de cara. Não vamos soldar porque vai dar um trabalheira soldar, e se ele não funcionar a gente vai ter que dessoldar tudo de novo. O que a gente faz? Ou a gente faz online pelo software, ou a gente usa a protoboard para fazer um teste, ou então fazer uns circuitinhos básicos, sabe? Porque no caso dela é só encaixar. E como que funciona? Tá vendo esses pontinhos? Tudo isso embaixo da protoboard, que não dá pra gente ver, que eu marquei aqui de roxo. Imagina que o que eu marquei de roxo aqui... Peraí, deixa eu voltar aqui. O que eu marquei de roxo aqui tá embaixo da placa. Tá embaixo desses furinhos. O que tá de roxo são trilhas de cobre. No caso, que vai conduzir a corrente, né? Então aqui tem uma trilha, aí aqui tem um espaço. Aqui tem outra trilha, aí tem outro espaço. Aí aqui tem uma trilha na horizontal e outra trilha na horizontal. É exatamente assim que funciona as trilhas por debaixo da protoboard. Muitas vezes vocês podem se deparar com mau contato. Seja porque não encaixou o componente direito, isso já aconteceu várias vezes, da gente encaixar e falar, pô, não tá funcionando. Mas era só questão de apertar um pouquinho para ele encostar realmente na trilha, sabe? E o principal aqui é não colocar seu circuito em curto. Pelo amor de Deus, não queimem componentes à toa. Eu coloquei aqui umas coisas bem básicas. Não tão básicas, né? Pra quem não conhece, não é básico. Mas são umas dicas mesmo pra, assim, o que não fazer e o que fazer. Aqui eu dei um zoom, como se eu tivesse dado um zoom nessa protoboard. Assumam que isso está interligado numa bateria, tá? Eu não coloquei aqui. Mas assuma que aqui no mais e no menos tem uma bateria que está ligando o LED. Então esse LED vai ter que ser aceso. Na primeira trilha, eu coloquei o LED exatamente assim. Putz, na mesma trilha. O que eu estou fazendo? Basicamente eu estou ligando o positivo do LED com o negativo do LED. Porque tudo isso daqui, todos esses buraquinhos estão interligados. Nesse sentido. Aqui é a mesma coisa. Só que no caso foi nessa parte inferior. A mesma coisa. Em curto. Os dois aqui estão em curto. Não vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum. Se funcionar, vocês podem me chamar, porque vai ser um negócio assim, anormal. Mas não vai funcionar. Vai estar em curto. Qual é a forma correta de fazer isso? Dessa forma aqui. Eu coloquei uma perninha do LED em uma trilha e a outra perninha em outra trilha. Ou seja, estão em trilhas diferentes, não estão em curto. Não estão em cima da mesma linha. Esse daqui, você ligou na mesma linha. Não liguei na mesma linha porque tem essa barreira no meio, tá vendo? Essa barreira no meio não tem cobre nela. É só pra separar a placa pra caso você queira fazer um circuito maior e tal. Então aqui não tem cobre, então não tem problema eu fazer isso aqui. Porque basicamente eu vou estar em trilhas diferentes. Esses dois aqui não estão interligados, ó. Se tivesse ligados eu teria puxado essa seta, essa trilha roxa até aqui em cima, mas não estão. Isso daqui é um espaço. Outra forma. Muito louco isso aqui. Não recomendo, mas tem gente que faz. Porque geralmente nesse mais e menos aqui a gente coloca o que vai pra fonte, sabe? O que vai pra bateria, o que vai pra pilha. Mas quem quiser se aventurar e botar o LED aqui não tem problema, vai funcionar. Só não é muito usual. Mas tá vendo? Aqui, olha a diferença desse, do último, para o segundo. No segundo eu tinha colocado os dois na mesma trilha. Vai dar ruim, não vai funcionar. Aqui eu coloquei nas trilhas diferentes, tudo ok, o LED acendeu. Show? Mas basicamente é ter essa noção de que cada coluna nessa parte do meio é uma trilha, sendo separado por essa parte do meio.
E cada linha nas partes, nas extremidades, são uma trilha diferente. E elas não estão se conectando, tá? Lembrem sempre que essa parte roxa é como se fosse a linha de cobre por baixo. Aqui uns exemplinhos no Tinkercad. Aqui um resistor em série com diodo na protoboard, tá vendo? Ó? Tá em duas trilhas diferentes. O resistor também tá em duas trilhas diferentes. E tá puxando. Foi o que eu falei. É casual a gente colocar a bateria nesses dois, tá vendo? E aí a gente só puxa o positivo pra trilha do positivo e o negativo pra trilha do negativo. Isso daqui é só com prática mesmo, vocês vão pegar com o tempo. E aqui é um exemplo físico de um circuito assim na protoboard. O que eu falei do circuito integrado. A protoboard é ótima para circuito integrado porque a gente não precisa soldar. Então, se forem testar alguma coisa com circuito integrado, antes de soldar, faz na protoboard, sem problemas. Entendeu? Nem precisa de soquete aqui. Só recomendo tirar com a chave de fenda, porque ele é bem sensível e pode dobrar as perninhas. E quando dobra as perninhas, pode quebrar e aí já era o componente. E aí a gente tem a placa de fenolite. Diferentemente da protoboard, aqui a gente vai soldar. E aí a gente tem dois métodos. Eu não sei se o Azimuth colocou um terceiro método hoje em dia, mas se tiverem eles vão te dizer. Mas esses eram os dois métodos que tinham na minha época. O primeiro método é bem Neandertal. A gente pega uma caneta de CD, aquelas canetas permanentes, e faz o circuito desenhando numa placa dessa aqui, ó. O método 1 qual era? A gente fazia com a caneta lá o circuito, mergulhava esse circuito numa solução com percloreto de ferro e água quente. Era um negócio muito doido, porque você tinha que usar luva e tal, é uma coisa química, né? Então saíam umas espumas, saíam umas borbulhas que você ficava com medo. Mas funcionava legal, sabe? Aí mergulhava, deixava um tempinho lá, quando tirava, secava com papel e passava aquela esponja de aço pra o cobre sair. Aí ficava que nem nessa terceira imagem. Assim, a gente fazia, mergulhava na solução, limpava e saía nessa imagem. Aí a gente botava o desenho que quiser. Eu botava meu nome nas placas, eu botava um monte de coisa. Mas qual a forma mais bonita de fazer isso e mais profissional também? É usando software. Existe um software chamado Proteus. Eu não sei se vocês conhecem. Ele não é de graça, mas a gente sabe que tudo que não é de graça nessa internet a gente consegue de graça. Mas enfim, o que acontece com esse software? Ele basicamente a gente consegue montar um circuito nele. Eu coloquei um link de um curso de Proteus no final da apresentação também. Caso alguém queira aprender, tem um cara lá que explica direitinho e tal, passo a passo, como colocar componente. Porque ele tem todas as fases, sabe? Essa parte aqui é a parte já quase no final, que a gente vê como que ele vai sair. Mas lá a gente tem como criar o circuitinho com a simbologia e tudo, fazer simulação também. Então é bem completo e bem difícil, mas é interessante, sabe? Dá pra fazer umas coisinhas. E aí o que a gente faz? A gente faz no Proteus. Saindo do Proteus, a gente imprime no papel fotográfico, que já vai sair assim. E com ferro de passar roupa a gente passa em cima da placa. Exatamente assim. E aí vai sair dessa forma aqui, ó. Essa forma também funciona, também é legal. A única coisa que tem que ter cuidado nas duas formas é ter certeza que a sua trilha vai sair perfeita. Por quê? Fez tanto essa quanto essa, saiu um traço aqui errado, ferrou a trilha. Vai ter que botar um jumper ligando daqui e ali, porque senão vai estar um circuito aberto. Entendeu? Então, passo importante é tanto aqui, mergulhar no percloreto, é a parte do meio, né? Tanto mergulhar no percloreto, quanto quando for passar o ferro na placa. Nos dois casos tem que ver se está saindo certinho o cobre, senão vai dar ruim. Existe também a versão dela furada. O que tem nela? Ela já vem com os furinhos, então você só precisa conectar os componentes e soldar, porque ele já tem... Não precisa fazer esse processo de corroer a placa. Ela já tem esses furinhos de cobre pra só soldar e tá pronto, entendeu? Colocou o componente e soldou. E aí a gente chega num breve tutorial de solda que eu queria fazer ao vivo e a cores, mas senão vai ficar muito longo pra vocês
e eu sei que a gente não aguenta tanto tempo. Então eu vou falar por alto, vou apresentar aqui os materiais e eu deixei um tutorial de solda lá no vídeo também no link. Presencialmente, quando a gente voltar, se a Nath me chamar de volta, a gente pode fazer um tutorial de solda, eu não tenho problema em ensinar pra vocês presencialmente, porque é a forma mais útil de aprender isso, porque não tem como aprender sem botar a mão na massa, sabe? Literalmente isso é colocar mão mesmo. Vai ter um ferro de solda, um sugador de solda, o stan, né, que é a solda, que é esse carinha aqui. Qual o ideal? O ideal é a gente ter o de 0,5 milímetros, mas geralmente a gente tem um de 1. O Azimuth, ele geralmente traz esse pra gente, eu já tinha pedido pra mudar, mas quando vem da mecânica, vem esse daqui. Importante demais, óculos de proteção, pelo amor de Deus, gente, eu quase me ceguei uma vez. Isso é real, true story. Usem óculos. Se tiver óculos de grau, usa óculos de grau. O importante é proteger seus olhos, principalmente na hora de sugar a solda. Eu não tô com meu sugador aqui porque ele quebrou, mas quando você usa um sugador de solda, ele faz tipo um plap, porque ele vai sugando a solda e parte da solda entra no sugador e a outra parte voa pra tudo que é lado. Às vezes, sabe? Se você não sugar direito. Então, uma vez voou uma bolinha na minha testa e queimou. Então, assim, usem, pelo amor de Deus, óculos de proteção. Coloquei um alerta aqui, alerta máximo. Usem óculos de proteção sempre quando forem tirar solda. Quando for soldar, assim, é recomendável, mas nem tanto, porque você não vai puxar algo. Mas quando for tirar, de soldar alguma coisa, sempre usem óculos de proteção. Não fiquem cegos por isso, pelo amor de Deus. Aqui eu vou mostrar pra vocês o meu ferro de solda e o suporte dele. E aí quando eu não tô usando o ferro, quando eu tô mexendo no circuito, ele tem que estar ligado, porque eu vou soldar eventualmente, eu deixo ele assim. Por quê? Ah, eu vou deixar não tem suporte. Eu vou deixar o ferro de solda assim. Cara, não façam isso. Eu já queimei meu chão, eu já queimei carpete, eu já queimei inclusive a mesa do Azimuth. Eu já queimei muita coisa por preguiça de pegar um suporte pro ferro de solda achando que ia soldar rápido. Não façam isso. Não cometam meus erros. Quem tem cabelo grande, prendam o cabelo. Eu já queimei meu cabelo, perdi um pouco no meu cabelo quando eu soldava, porque eu era meio doida, né? Eu soldava assim, aí um dia esqueci de prender o cabelo, e tô sentindo cheiro de queimado quando fui ver metade do meu cabelo tinha ido embora daqui da frente. Prendam o cabelo. Medidas de segurança. Outra coisa importante, tá vendo essa ponta do ferro de solda? Se vocês repararem na minha, tá um pouco grossa, tá vendo? Isso daqui é porque ela tá gasta. Isso é muito ruim pra soldar, porque como a gente solda componentes pequenos, a gente precisa dessa ponta aqui muito fina pra ter uma precisão de solda maior, sabe? Uma qualidade de solda maior. Porque isso daqui é muito ruim. O que a gente faz nesses casos? Ou a gente compra outra ponta, isso daqui solta, ó, com chave, e aí vende pontas separadas de ferro. Ou a gente tem uma lixa, não lixa de unha, tá, gente? Mas lixa tipo essa daqui, que é específica, e vai lixando. Vai lixando até a vida toda. Não vai ficar fino, não vai, mas você pode deixar ele um pouco melhor do que agora, até você conseguir outra ponta. Tem gente que também mergulha numa esponja molhada. Eu não costumo fazer isso, mas também é possível. Qual a questão do estilete aqui? Digamos que a gente tem aquele caso do circuito integrado. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo essa plaquinha? Se desse algum problema, putz, juntou aqui, tá vendo? Principalmente no circuito integrado, que tem as bolinhas muito próximas, tá vendo que tem que ter um cuidado com a solda? A questão de soldar, você vai aprimorando com o tempo. No início vai ficar esses trambolhões mesmo, não tem problema, não se sintam envergonhados com isso, porque isso é experiência e habilidade que vem com o tempo. Depois vai ficar umas bolinhas bonitinhas, mais direitinhas no circuito. Mas tá vendo que pode dar ruim se entrar em curto esses dois aqui? Pô, eu não quero que essa perninha se conecte com essa. Como que eu vou fazer? Passa o estilete entre as duas. Vai passando e vai cortando o que tiver de cobre entre as duas. E aí você vai abrir um circuito entre as duas e vai fazer com que uma perninha não encoste na outra. E aí você não vai ter circuito, não vai ter curto, né? E aí vamos pro Tinkercad, né? O Tinkercad é um negócio muito legal pra quem tá começando agora. Por quê? Ele permite que você tenha todos esses... Eita, me embananei. Todos esses equipamentos que eu mostrei aqui, eles permitem que você tenha no software. E é online, sabe? Você não precisa ficar baixando nada.
A única coisa que você precisa fazer é fazer uma conta nesse Tinkercad e tudo certo. Very nice. E eu vou mostrar pra vocês agora 2 circuitinhos que eu botei lá pra gente finalizar. Só pra... não é esse? Pra vocês verem como é que funciona, quem ainda não viu. Eu botei o link lá, mas é basicamente... vai no primeiro link que aparecer, que é a da Autodesk, que vai entrar nessa coisa aqui. Eu já tenho a minha conta, mas vocês quando forem criar vão pedir pra e-mail e senha, etc. E aí o que que rola? Aqui você pode fazer tanto coisa assim, SolidWorks, eu acho, umas coisinhas 3D. A nossa parte é circuitos, né? Circuitos ou bloco de código, se vocês também quiserem. E aqui vocês podem criar umas coleções. Eu criei essa coleção de semáforo. Aí você vem em circuitos. Às vezes aparece aqui no circuito um Try New Circuit, que aí você clica e eles vão te mostrando algumas lições básicas. Mas você pode ou fazer as lições básicas ou você mesmo fazer as suas coisas e tal. Aí beleza, você vai criar um novo circuito e vai chegar naquela tela que eu cheguei aqui. Aqui você pode arrastar os componentes, tá vendo? Pode deletar eles. Tem vários tipos de componentes aqui do lado, infinitos. Você pode realmente montar um sistema muito legal, assim. Até com som, com sensor de temperatura. Tem um multímetro até aqui, ó, pra vocês medirem. Dá pra medir, ó. Dá pra colocar, medir a tensão, amperagem ou resistência. Aí é só vocês conectarem um em cada e tal. A gente pode até medir aqui, se for o caso. Deixa eu botar aqui rapidinho. Deixa eu botar... Vamos ver se eu ainda sei. Vamos ver o que tá saindo no LED. Ah, lá, ó. Dá pra ver o LED acendendo? Olha só, eu coloquei o voltímetro só no LED. Tá acendendo verde, o amarelo e agora o vermelho. Quando acende o vermelho, ele mostra o valor aqui. Por quê? Porque o multímetro tá medindo a voltagem só no LED vermelho. Agora, quando eu venho aqui e meço... Porra, bicho. Desculpa, gente. E meço isso daqui em cima do resistor, ele aumenta a voltagem, olha. Agora tá 4,85, tá pegando a tensão que tá em cima daqui e daqui ao mesmo tempo. Então, aqui você vai montar o seu circuito. Eu coloquei um Arduino, coloquei nas portas certas. Ah, você só fez isso, só botou os componentes aqui e botou pra rodar? Não, eu botei o código aqui. Esse código eu peguei do site do FlipFlop, que eu também coloquei no link lá no final, que é um site bem bom para várias coisas assim. Tem vários projetinhos lá bem simples, para quem tá começando a fazer e pegar uma experiênciazinha maneira. Isso daqui tá em Arduino. Aqui a gente declara, né, o LED vermelho, o amarelo e o verde. Eu botei o vermelho na porta 9, o amarelo na 10 e o verde na 11. Liguei o GND, que é o terra, né, no negativo do circuito. E aqui é aquela questão do protoboard, tá vendo? Eu coloquei cada linha dessa, no caso aqui, ó, cada linha dessa... Deixa eu botar de roxo aqui pra vocês visualizarem. Cada linha dessa aqui é uma trilha. Essa é uma trilha, essa de baixo é outra trilha, essa de baixo é outra trilha. Quando eu botei o LED, eu não botei o LED nesse sentido, porque eu sabia que ele ia estar em curto. Eu coloquei o LED numa de cima e numa de baixo, tá vendo? Pra ser em 2 trilhas diferentes. E é bom que se vocês errarem no software, não vai queimar nada. O software mesmo vai te avisar que tá dando ruim. Então é bom até pra quem testar algumas coisas. É muito bom esse programa. E aí aqui, o setup, né? Você vai definir os pinos do Arduino, o output. O loop, eu não vou dar tutorial de Arduino, porque também acho que é um tutorial à parte, é muito grande, muita coisa pra falar. Isso é só um basicão, só pra vocês verem como é que funciona. A gente coloca o código aqui, a gente coloca os componentes, e depois tem essa parte de código pra gente colocar, tá vendo? A gente faz toda a programação. Além disso, a gente pode ver a visão esquemática, que é aquilo que eu falei da simbologia, a mesma coisa que a gente estava vendo lá, Arduino como circuito integrado em microcontrolador. Aqui o resistor, o LED e o LED e o terra aqui embaixo.
e a gente pode ver o que a gente está usando, os componentes. Caso a gente queira botar esse projeto para um projeto físico, a gente consegue comprar os componentes. E é isso, essa é a versão do circuito em si com código do lado, mas tem outra forma de fazer mais fácil ainda para quem está começando, que é o semáforo com blocos. Que na verdade não é um semáforo porque eu só coloquei um LED, mas eu vou mostrar pra vocês o porquê. Deixa eu pegar isso aqui. Isso daqui nada mais é que essa mesma coisa não, porque tá uma programação diferente. Mas é basicamente isso aqui, de outra forma, claro. De uma forma mais bem visualizada, sabe? Mais bem didática pra quem não sabe tanto de programação. Então, mesmo quem não tenha altos conhecimentos de programação, consegue montar um bloquinho, sabe? É que é só mais questão da lógica. Por exemplo, nesse circuito aqui, o que eu coloquei nos blocos? Eu coloquei ele para repetir 3 vezes. O que vai repetir 3 vezes? Esse LED incorporado é o LED que está aqui dentro. Tá vendo? Essa é uma outra forma de LED, tá, gente? Também tem LED resistor nessa formato bem pequenininho no Arduino. Se vocês forem ver o Arduino, tem umas coisinhas pequenininhas aqui. São LEDs e resistores. O que acontece? Eu peguei esse LED aqui, pequenininho, e falei, pô, você vai repetir 3 vezes, vai acender 3 vezes. Aí beleza, acendeu 1, 2, 3. Quando terminar a terceira vez, eu vou querer que o pino 9, que está ligado a esse LED azul, acenda e fique aceso por 3 segundos. Quando passar 3 segundos, ele vai apagar e você vai voltar com o LED pequenininho a acender 3 vezes. E aí quando a gente coloca pra simular é exatamente isso, ó. 1, 2, 3, parou. Acendeu aqui. Aí conta 1, 2, 3, parou, acendeu aqui de novo. 1, 2, 3, parou. 1. Esse foi um programinha básico que eu fiz só pra mostrar pra vocês como é que funciona os blocos. Dá pra fazer muita coisa aqui, sabe? Que a gente sabe que pra quem não conhece é um pouco difícil. Então, começando com o Scratch e depois passando para uma linguagem, pode ser mais fácil, porque a pessoa já vai pegar o hábito da linguagem de programação, sabe? Vai ter, pô, eu sei que o computador é uma coisa assim, que não sabe fazer nada. O que ele vai fazer é o que a gente vai falar pra ele. Qualquer coisa, eu quero que você pisque 10 milhões de vezes. Vai lá, bota 10 milhões de vezes, ele vai piscar. Porque ele não sabe fazer. Se a gente não der um comando, ele não vai fazer. Então, pra quem quiser, dá pra fazer esses bloquinhos. Você pode aqui no código ver. Tá vendo? Que ele dá modo de edição. Blocos. Blocos com texto também. Ou texto. Mas eu acho... Ih, que maneiro. Nem sabia disso. Descobri agora. Ao vivo. Olha só que maneiro. Dá pra gente descobrir tanto com bloco... Dá pra fechar isso aqui, não? Queria fechar essa parte aqui pra ver o circuito. Não... Droga. Enfim, eu queria assumir essa parte, mas eu não sei como. Mas enfim, aqui dá pra gente ver o código e o bloquinho do lado. Eu recomendo essa, tá, gente? Porque você pode tanto mexer com o código aqui do lado, quanto com o bloco. Então, se você ficar com dúvida em alguma coisa do código, você mexe no bloco e aí depois vê como é que fica no código. Então é bem legal assim pra quem tá começando. Eu botei uns links, sabe? Se vocês clicarem, vão direto pro link. E é isso. Espero que tenham gostado. E se hidratem.